Na rede pública de saúde de Arraial do Cabo, algumas novidades, inclusive, que vamos trazer aqui em primeira mão para você. Mas antes da gente falar com o Jorge, primeiro, Jorge, dá um bom dia aqui, né? Muito obrigada por você ceder um pouquinho do seu tempo. A gente sabe que você trabalha pra caramba. A saúde de Arraial do Cabo tem sido uma das mais elogiadas de toda a região dos Lagos. Estou sabendo que Arraial do Cabo tem recebido premiação, reconhecimento em vários lugares do Brasil e principalmente aqui na região do Lago. Eu conheço gente que tá saindo de outras cidades para se tratar no Arraial, hein, Jorge? Renata, bom dia, Vini, bom dia a toda a audiência. Para mim é um prazer estar aqui, né, poder falar um pouco de saúde, falar um pouquinho do Hemolagos. Ainda fiquei feliz, né, que hoje tem 2 ídolos do Flamengo que já vieram no... Não, então vamos chegar daqui a pouco. Vai encontrar com eles. Se você esperar, ainda pega o autógrafo. Pô, eu como bom flamenguista aqui, tô feliz de estar aqui nesse dia. Rapaz, uma turma deixa você trabalhar no governo de vascaíno, só tem vascaíno naquele governo. Prefeito é vascaíno. Cuidado, hein? Pode ser exonerado depois dessa. Só tem dessa, você e tio Bernardo que é Flamengo. Tirar foto com o jogador aí vai dar ruim. Não, mas a gente tem uma boa relação. Lá não tem essa rivalidade Flamengo e Vasco. A gente... o esforço é comum ali pela população. Então, não interfere, não. Daqui a pouquinho a gente vai falar com o Jorge, essa simpatia, mas antes eu quero chamar a Jaque que... Ô, diretamente de Lisboa, Portugal. Tá lá com o Maurício Marques. Tá na ilha do... Tá no Porto. Tá ajudando o Maurício lá a produzir o programa Jazz and Blues. Solta aí, Jaque. Ela tá com conjuntivite, tadinho. Acho que tá. Bom dia, queridos amigos ouvintes e telespectadores da Rádio RCFM. Hoje, quinta-feira, 18 de junho, o tempo segue firme aqui na região dos Lagos, com sol entre poucas nuvens e períodos predominantemente ensolarado. As temperaturas ficam mais amenas, com mínima de 18 graus e a máxima chega aos 23 graus. Após a passagem da frente fria, o clima continua mais geladinho, principalmente durante as manhãs e noites. Os ventos podem registrar rajadas até 26 km por hora. Para amanhã, sexta-feira, há uma chance de chuva de 45%, mas sem previsão de impactos significativos na região. E atenção, os primeiros dias do inverno, que começa oficialmente neste domingo, devem ser marcados por uma onda de frio no país. Segundo os meteorologistas, algumas regiões podem registrar temperaturas de até 10 graus abaixo da média para esta época do ano. Embora os impactos mais intensos estejam previstos para a região sul e parte do sudeste, a tendência é de manutenção do clima frio e das temperaturas amenas também aqui na região dos Lagos nos próximos dias. Eu fico por aqui, tá ruim? Não tá não. Eu volto amanhã com a previsão de sexta e de todo final de semana. Volto com vocês aí do estúdio. A Jaque de óculos, nunca tinha visto Jaque de óculos, ela esconde o óculos. Ficou moderna, Jaque de óculos. Muito bom. Vamos seguindo por aqui agora, então, batendo um papo com o Jorge Diniz, secretário de Saúde de Arraial do Cabo, que vem trazer uma opção de novidades pra gente da saúde do município, e uma delas é fantástico, Vini. Você sabe que em cidades como a nossa, todo mundo, quando está no desespero por um exame, por um atendimento, faz o quê? Liga para um vereador. Vereador, me ajuda. Me ajuda? Fura essa fila aqui para mim. Me arruma um agendamento aqui, me arruma um exame. Isso acabou em Arraial? Uma transferência? Uma transferência. Um remédio? Um remédio, né? Isso acabou em Arraial, Jorge? Conta pra gente. Já tem tempo, Renata. Porque assim, acaba que esse ciclo, né? É um ciclo que se retroalimenta, né? Porque as pessoas reclamam que demora, mas existe essa cultura de querer furar a fila. Então assim, esse problema a gente já não vive em Arraial do Cabo há muito tempo. Mas assim, a gente agora... apresentou para a população, entregou para a população uma ferramenta de transparência, que eu acho que é a marca do governo do Marcelo, né? É isso que ele cobra muito para a gente, é a questão da transparência, o respeito com o bem público. Então, assim, a partir de... Já tem um mês já que a gente já está disponível no nosso site, né, no portal da transparência, as pessoas podem ter acesso à fila. Então ela consegue saber quantas pessoas tem na frente, né? Quantas pessoas estão aguardando ali para aquele procedimento, para aquela especialidade, para aquele exame, né? Então isso para a gente dá uma credibilidade ainda maior, né, para a nossa população e uma tranquilidade, né? Porque muitas vezes assim
essa sensação que você está colocando, né, de que tem alguém passando na frente, tudo, a gente consegue mostrar ali através desse portal da transparência que a pessoa pode consultar e acompanhar, né, a sua posição. Agora, assim, é fácil de manusear, porque o problema não é nem ser um portal da transparência. A dificuldade é o cidadão e muitas vezes aquele que não é familiarizado com a tecnologia. Esse é o principal desafio. A gente fazer uma ferramenta que os mais velhos consigam acessar, que as pessoas com qualquer tipo de neurodivergência consigam navegar com tranquilidade. Como é que é essa ferramenta? Sem dúvida, né? Hoje, cada vez mais a nossa vida está baseada nas tecnologias, mas infelizmente tem pessoas que têm essa limitação e a gente precisa ser inclusivo, né? E aí o portal é justamente para facilitar. A pessoa pode ter acesso de qualquer lugar, do seu celular e tudo, mas a informação também está disponível na secretaria, nos postos de saúde, a pessoa também pode ter acesso à informação. Ah, então é ótimo. Se eu estou pertinho, na dúvida, eu não consegui mexer no celular, não consegui localizar pelo portal da transparência, posso ir lá no posto de saúde, pergunto para a atendente do posto de saúde para ela dar uma olhada no sistema e ver de que maneira está o acompanhamento do meu exame. Com certeza. A gente trabalha para que não tenha fila, né, Renata? Mas assim, no nosso sistema de saúde, né, que graças a Deus é universal, atende a todos, a gente não tem esse problema que outros países enfrentam, né, que a pessoa que não tem dinheiro para poder pagar não tem acesso à saúde. Então no Brasil a gente consegue ter o Sistema Único de Saúde. Isso às vezes o brasileiro, né, o Jorge, aproveitando esse gancho, né, reclama do SUS pra caramba, reclama do hospital, por mais que todas as cidades aqui, todos os prefeitos, eu tenho certeza que fazem um esforço tremendo para oferecer o melhor, mas nem sempre consegue ser do jeito que a população gostaria, né? Mas se as pessoas tivessem um pouco noção de como é que as coisas funcionam lá fora, talvez não reclamariam tanto da saúde brasileira. Você não acha, não? Assim, é complexo você oferecer saúde para todos, né? E eu acho que esses são os grandes entraves, né? É o grande desafio para a saúde brasileira, é exatamente essa relação, principalmente entre os entes, porque até pela Constituição a gente tem ali um direito que é garantido, deve ser oferecido tanto pela União, quanto o Estado, quanto os municípios, né? Acaba que o município está na ponta ali e absorve toda essa cobrança, né? Essa demanda. Verdade. Mas, embora seja complexo, um sistema difícil da gente conseguir gerir, eu vejo que, assim, por exemplo, Arraial do Cabo, a gente conseguiu organizar bastante os nossos atendimentos, né? A gente teve agora, por exemplo, até o nosso pronto-socorro de Figueira, completando 2 anos de inauguração, né? Aquele dispositivo eu acho que é bem emblemático, né? Ali a gente atende não só o morador do distrito, mas a gente atende o nosso visitante, a gente atende muitas vezes um munícipe de outro município, né? Que procura ali o atendimento, que é um serviço de urgência e emergência, né? E para você ter uma ideia, né? Do primeiro ano a gente teve 41 mil atendimentos clínicos, 6 mil atendimentos pediátricos, e desse ano, de janeiro a abril, nós já tivemos 82 mil atendimentos. Caramba! Para você ver como é importante aquela unidade, como faz diferença na vida das pessoas, né? É óbvio que a gente tem desafio todo dia, né? Então a gente está falando aqui, por exemplo, de fila de exame e consulta. Isso pra gente é o dever de casa, é o café da manhã de todo dia, é ver qual é a fila, ver como a gente pode resolver aquela fila, né? E como que a gente resolve, por exemplo, a gente estava com uma fila imensa de ultrassom. Fizemos mutirão, conseguimos zerar essa fila. Que bom. Né? Então, assim, é esse trabalho, é esse desafio que realmente o SUS nos impõe, mas eu vejo que tem muita gente comprometida, né? Eu agradeço hoje por estar no município em que o meu prefeito ele é comprometido com a saúde pública, não só a saúde, né? Mas com os serviços públicos, com o bem-estar da população. E a gente conseguiu avançar bastante aí nesses últimos anos e vai continuar avançando, com certeza. Agora, qual é o tempo médio para conseguir consultas e exames a partir do momento que vocês têm uma ferramenta que ajuda também a garantir o acompanhamento? E já que vocês estão também, a tecnologia ajuda, por um lado, a população para dar transparência, mas também ajuda vocês a organizar a casa por dentro, né? Sim. Aí depende da especialidade, né? E a gente tem, assim... A gente trabalha com uma estimativa, então eu tenho uma média histórica, né? Por exemplo, para uma especialidade de cardiologia, que tem uma alta demanda, a gente consegue ter uma média histórica e a gente consegue dimensionar o nosso atendimento de acordo com aquela média histórica. Mas eu tenho momentos em que aquele atendimento, aquela demanda por aquele serviço aumenta ou reduz, né?
Então esse que é o nosso desafio, que é o dia a dia. Então, respondendo a sua pergunta, o tempo médio, eu tenho especialidades que eu não tenho fila, que a pessoa marca essa semana, na semana que vem ela vai ser atendida. E a especialidade que a gente tem mais fila hoje são 3 meses, entendeu? Então, assim, é isso que a gente trabalha para poder reduzir, né? O ultrassom que eu dei o exemplo agora foi um problema grave que a gente teve, a gente chegou lá a 6 mil pedidos aguardando, né? Mas a gente conseguiu zerar em 2 meses, né? Para você ter uma ideia do esforço que foi feito, de todo o empenho que houve para a gente poder entregar, né, esse resultado para a nossa população. Agora, a gente está falando de exames de rotina, de consultas, mas a gente tem visto também que a realidade hoje, de maneira geral, envolve a questão da saúde mental. Né? A gente viu que Búzios, por exemplo, está se tornando um exemplo. Por exemplo, está se tornando um exemplo, é redundante, né? Mas uma referência, lançou um SOS Saúde Mental 24 horas. E eu sei que vocês também agora estão lançando um programa bastante interessante. Eu sou pelo pessoal da Rede Saúde, que pediu aqui para eu destacar, para que você comentasse que agora os médicos nos ambulatórios estão sendo treinados para darem os primeiros atendimentos em psiquiatria e garantir também mais rapidez no atendimento. Explica como é que isso está funcionando, Jorge. A saúde mental, Renata, desde o governo do Marcelo, né, tem sido um ponto que a gente tem dado bastante importância, bastante atenção. A gente tem, por exemplo, a Casa do Autista, né, que foi inaugurada, foi uma das pioneiras aqui da região dos Lagos. Eu acho que foi a primeira daqui da região. Para a gente já foi um marco, né, porque ali a gente conseguiu já separar o atendimento do CAPS para um atendimento mais especializado para criança ou adolescente que tem o espectro autista, né? A gente também teve um grande investimento que foi a mudança da sede do nosso CAPS, que era uma casa que era mais fechada, não tinha tanto espaço ali para os nossos usuários, né? E hoje a gente tem uma casa, né, um local, uma sede do nosso CAPS, totalmente, tem jardim, tem uma área para que eles possam praticar exercícios, fazer as terapias, né? Então a gente conseguiu ter mais adesão, as pessoas estão procurando mais o serviço. Isso é ótimo, né? Só aquela sala fechada, com cara de hospital. É importante isso para a saúde mental, ter um espaço verde, ter um espaço para terapia, né? Até porque envolve uma série é multidisciplinar, né? Então a gente tem, por exemplo, tem terapeutas ali que trabalham com desenho, com música, né? Então é fundamental que a pessoa tenha ali contato com a natureza, seja um ambiente arborizado, aberto. Alegre, né? Isso, o nosso CAPS hoje tem essa característica, né? E com relação à capacitação, né, dos nossos médicos de saúde da família também uma iniciativa que a gente tem feito, né, não só para a saúde mental, mas eu posso destacar também a questão do pré-natal, que ficava restrito aos obstetras, né? Então a pessoa tinha que aguardar ali uma consulta na policlínica para poder fazer o pré-natal, e hoje o pré-natal basicamente é realizado ali pelo médico de saúde da família, com o acompanhamento do obstetra também, né? Então, assim, a gente tem trabalhado muito em capacitar a nossa equipe para que seja resolutivo ali já no primeiro momento. E esse médico de saúde da família também está capacitado para identificar na casa das pessoas se alguém, por um acaso, está sofrendo de algum transtorno psicoemocional? Com certeza, e faz o acompanhamento, né? É uma rede, Renata, assim, a gente não pensa assim, eu não posso atribuir toda essa responsabilidade ao médico de saúde da família, mas ele tem que estar capacitado para poder acionar os outros dispositivos para que a gente possa acolher da melhor forma ali o nosso usuário. Agora, isso é inteligente, porque você capacitando esse médico, preparando ele para ele pelo menos fazer essa primeira identificação, esse primeiro diagnóstico, facilita demais, né? Sem dúvida. Porque, principalmente com essa questão da saúde mental, que as pessoas estão demorando a entender, né, Jorge, que elas estão com problemas emocionais, que elas estão com problema de saúde mental. É o velho caso, né? Ninguém quer ir ao CAPS. Sim. Agora, se o CAPS vai até você, é diferente. E a gente teve, mais recentemente, né? Isso é até uma coisa que a gente está buscando desconstruir. Nas redes sociais, meio que existe uma brincadeira, né, com relação ao CAPS. Você tem que ir ao CAPS. E a gente precisa tratar isso... Virou um meme, né? A gente precisa tratar isso com seriedade, né? Sobretudo depois da pandemia, né? O adoecimento, né, das pessoas com relação à saúde mental,
é muito grande, tem sido muito grande, porque a gente ficou enclausurado ali por 2 anos, né? Então, assim, isso com certeza tem impacto, né? Não tem como dizer que não. E a gente precisa ter atenção a isso, precisa lidar com seriedade, precisa desconstruir essa ideia de que a pessoa que tem algum problema, né? Que ela é menor, né? Ou que tem diminuir essa pessoa de alguma forma. Incapacitar essa pessoa. Incapacitar, perfeito. O termo é esse. E a gente precisa acolher, né? E entender que esse problema é um problema social, né? E que eu posso ter na minha casa, ou eu mesmo posso ter algum problema, eu preciso ser acolhido. Eu preciso ter um apoio. Porque a pessoa, muitas vezes, tendo acompanhamento, ela vai ter uma vida normal. É verdade. Isso é importante. Então a gente precisa tirar esse mito, tirar esse estigma, que eu acho que a gente vai crescer muito enquanto sociedade. Eu acho que a gente precisa pensar mais enquanto sociedade. Agora, vou eu aqui fazer uma provocação. Você conheceu esse programa feito por Leônidas, lá em Búzios? Eu cheguei a ver, eu vi até aqui a notícia de vocês aqui. E aí, o que vocês acham? Será que tem essa possibilidade de levar isso para Arraial também? Renata, eu acho que assim, a nossa região, a gente está vivendo um momento muito positivo. Porque eu, por exemplo, eu dialogo com todos os secretários da região. Que ótimo. E a gente tem uma troca muito importante. Então, acho que modelos que são exitosos, né? Em outro município, a gente tem que pegar e tem que reproduzir, né? Então, assim, da mesma forma que a gente teve a Casa do Autista em Arraial do Cabo, e hoje tem um centro lá em Araruama, tem em Búzios também um espaço, eu acho que é por aí. Eu acho que não adianta, quando a gente fala de saúde, não existe uma competição, né? Eu não quero, muitas vezes, claro que eu gosto que Arraial seja uma referência em saúde, muitas vezes eu escuto isso, mas eu quero que a nossa região seja uma referência em saúde, porque se todos os municípios atendem bem, né, a gente vai estar bem. Não sobrecarrega ninguém, né? Exatamente, é isso. A gente sabe muito bem que quando a pessoa não consegue um atendimento em Cabo Frio, ela vai buscar a cidade mais próxima. Se não for Arraial, ela vai para Búzios. E assim, vice-versa, né? Então, quanto melhor cada município puder entregar o seu setor, menos problemas serão gerados no município vizinho, isso é óbvio. E eu acho que a gente está num momento muito positivo enquanto região, porque é isso que eu falei, né? Eu, enquanto secretário, dialogo muito com os outros secretários. Os prefeitos, eles estão muito alinhados, né? O Conderlagos hoje é um exemplo disso, que é um consórcio que é para fomentar ali o desenvolvimento econômico e que existe uma interação ali muito grande. Inclusive na área da saúde, Então, o Conderlagos hoje, né? A gente até está no Junho Vermelho, né? Até é importante falar sobre isso, que é o mês para a gente conscientizar sobre a importância de doação de sangue. Então a gente teve lá uma reunião muito positiva, até com o Heron, né, que é o diretor executivo do Conderlagos, e foi feito um calendário, que está sendo até executado essa semana, dos municípios para um mutirão de doação de sangue, né? Então, assim, o consórcio, né, o Conderlagos, ele atua ali uma série de áreas, né? Não fica só restrito à questão financeira. Ou infraestrutura, que eu achei que tivesse muito mais nessa área da infraestrutura e turismo, mas interessante saber que eles também têm atuado na área da saúde. Mas eu vejo que é justamente por esse momento de interação entre os prefeitos, do entendimento da região, porque assim, nossa região tem 1 milhão de habitantes, né, se você for considerar todos os municípios. Então, assim, é uma região muito forte, é uma região muito importante. Então, quanto mais a gente tiver um entendimento regional, mais a gente ganha, mais a gente avança, né? Porque quando a gente fala de ganho aqui é no sentido de avançar, de entregar serviços públicos, de poder atender a nossa população, de poder gerar mais postos de trabalho. Eu acho que é nesse sentido que a gente tem que pensar. E o consórcio de saúde está acontecendo, está parado, está meia boca? Como é que você está? Então, a gente tem o Cisbalho. Na verdade, são 3 consórcios que a gente tem aqui na nossa região, né? Que é o Conderlagos, tem o Cisbalho, que é o consórcio de saúde, que inicialmente ele vai atuar no SAMU, no serviço de SAMU. Hoje a gente tem o serviço de resgate, né? Em todos os municípios existe o serviço de resgate, mas o que é esse SAMU? O que muda com a implantação do SAMU que está em construção, né? A gente vai ter uma central de regulação, ou seja, a gente vai qualificar esse serviço e toda vez que você ligar para o 192, você vai estar lá em Rio das Ostras, vai ligar para o 192 e vai cair nessa central única. Olha, que vai acionar a base lá de Rio das Ostras para poder prestar aquele atendimento. Muito bom, gente. E esse atendimento ele vai passar por um médico. Então, muitas vezes, o primeiro atendimento que pode ser prestado para aquela vítima ali ou naquela situação,
ele vai conseguir ser resolvido até por telefone, né? Então, assim, é um ganho muito importante, é uma articulação da nossa região, está em vias de sair, o Cisbale é antigo, né? Sempre foi um sonho para que isso conseguisse efetivamente acontecer. O planejamento, o negócio é tirar do plano das ideias e botar na prática, né? Pois é. E a gente tem, aí falando, né, Conderlagos, Cisbale, e tem o Hemolagos, né, que também... É um consórcio de banco de sangue, embora não seja um consórcio formalmente falando, né, é uma empresa dos municípios, dos 9 municípios, né, e que fornece sangue para os 9 municípios, que isso é um desafio muito grande, né. Então, assim, são 3 exemplos, né, 3 consórcios que a gente tem aqui na região. Eu participo muito do de saúde e do Hemolagos, agora a gente tem essa interlocução também com o Conderlagos, e eu vejo que existe uma vontade política muito grande da gente avançar como região. Agora, falando ainda sobre o banco de sangue, desde que você assumiu o Hemolagos, eu tenho percebido que são inúmeras as campanhas para manter o estoque de sangue numa condição que nunca chegue àquele drama, aquele desespero, né? E agora, com essa parceria do Conderlagos, então, promovendo mutirão em cada uma das cidades, como é que está o estoque hoje? Renata, falar de sangue, né? Falar de banco de sangue, de doação de sangue é muito sério, né? Porque a pessoa, quando precisa de sangue, ela precisa agora. Ela não precisa para daqui a uma semana, para daqui a pouco, ela precisa agora. E um banco de sangue para atender 9 municípios é um desafio grande, né? O ideal, né, e o movimento que a gente está fazendo agora, até com a ajuda do Conderlagos, é para que a gente consiga ter uma agência transfusional em cada município. O que é uma agência transfusional? É como se fosse um mini banco de sangue em cada município, gerenciado pelo Hemolagos, né, que é justamente para facilitar o acesso do paciente quando precisa de sangue, para que seja o mais rápido possível, né? Arraial do Cabo, a gente está concluindo nossa agência transfusional, que vai funcionar dentro do Hospital Geral de Arraial do Cabo. E todos os municípios têm feito esforços nesse sentido. E cada município é que vai organizar a sua própria agência transfusional? Transfusional. Transfusional. De transfusão. Sim, né? Na verdade, toda unidade hospitalar precisa ter uma agência transfusional, que você precisa ter o sangue ali disponível. Então, assim, com o apoio do Hemolagos, né, técnico que a gente precisa também prestar, cada município vai ter a sua agência, principalmente aqueles que já têm hospital, né? E isso tem sido um esforço de todos, né? Inclusive, coloco até Arraial nesse meio, porque, assim, é necessário, né? É uma indicação. E quando a gente fala de transfusão, né, e de banco de sangue, a gente tem feito uma série de campanhas, né? Tem sido abraçado por várias pessoas, né? A gente tem o André J até, que é o nosso embaixador aqui. O André J esses dias esteve lá, eu vi uns vídeos dele também, né? Mandar um abraço para ele aqui, é um cara que faz um trabalho voluntário lá com a gente, importante destacar. E não só ele, né? Mas hoje a gente tem os candidatos lá que têm ido também no banco de sangue. Eu acho que todo esforço é positivo. A gente precisa ter pelo menos 60 pessoas por dia para poder ter um banco de sangue com um estoque. Sério? Com um estoque razoável ali para poder atender. Caramba, e consegue atingir essa média, gente? Não, a gente alcança ali em torno de 20. Gente, a terça parte. Então, assim, a gente teve até recentemente o caso do Dr. Arturo, né, que precisou de sangue e também mobilizou uma série... Muitas pessoas quiseram doar, compareceram lá ao banco de sangue. A gente teve um aumento expressivo dos doadores, mas, assim, a bolsa de sangue ela tem uma duração de 42 dias. Então, não adianta a gente... Estocar muito agora. Eu não sabia disso. Porque daqui a 42 dias esse sangue vai ter que ter um destino, né? Então, assim... a gente precisa sempre... Aí joga fora, faz o quê? Passa para outro banco? Para outro banco, né? Jogar fora não se faz, né? Mas, assim, se caso não seja utilizado, a gente nunca teve essa situação aqui no Hemolagos, né? Porque... sempre está em déficit. Sempre está em déficit, mas havendo essa possibilidade, a gente passa para outro banco de sangue para que ele possa ser aproveitado. Mas a gente precisa ter uma constância, né? As pessoas precisam doar, precisam ter o hábito de doar, né? O homem ele pode doar até 4 vezes por ano, e a mulher até 3 vezes por ano. Então, assim, a pessoa precisa ter esse hábito de doar, para que a gente possa ter um estoque sempre disponível ali, que a gente possa atender àquela emergência de uma forma mais rápida, mais ágil, né?
Então, assim, você fala sobre a sua pergunta, né, a questão da gente mobilizar a doação de sangue. Isso é muito necessário. E a gente está vivendo, assim, desde o Dr. Antônio de Pádua, né, que é o nosso hematologista e é o nosso diretor executivo lá no Hemolagos, desde que ele assumiu a direção do Hemolagos, a gente está vivendo um novo momento, né? O Hemolagos era uma instituição totalmente descredibilizada, né? As pessoas não viam o trabalho do Hemolagos. O Hemolagos abria 2 vezes por semana em meio período, né? Hoje o Hemolagos funciona de segunda a sexta-feira, de 8 às 17 horas, inclusive aos sábados. Muito né? bom. E até falar que no próximo sábado, dia 27, o Hemolagos vai estar recebendo também os doadores, né? De 8 a meio-dia. Então, assim, hoje é uma instituição que ela é reconhecida pela população, o trabalho é visto pela população e a cada vez mais a gente consegue superar a produção de sangue, né? É bom lembrar que a gente precisa do doador, né? Não adianta a gente ter toda uma estrutura, né? O Hemolagos estava totalmente sucateado antigamente. Estava totalmente sucateado, descredibilizado, concordo com você. E tem mais, tá? Também tinha problema até mesmo de funcionário sem receber salário. Pois é, e essa não é mais a realidade, né? Desde que o Dr. Antônio de Pádua assumiu o Hemolagos, a gente está vivendo um novo momento. Mas a gente precisa do doador, porque o sangue ele não se fabrica, né? O sangue ele precisa do doador ali, ele precisa que as pessoas compareçam para poder doar, mas a gente tem conseguido bater recorde de produção, né? Então, assim, a gente precisa mesmo criar essa cultura, né? Que as pessoas entendam que precisam doar sangue com regularidade, porque isso pode salvar a vida até de um familiar nosso ou a nossa própria vida. Ninguém né? sabe o dia de amanhã, né, Jorge? Exatamente. Agora, tem esses problemas também. Quem fez tatuagem, eu, por exemplo, fiz uma tatuagem essa semana, não posso doar sangue. 6 meses, 6 meses. Aí, também tem outras questões que impedem de doar sangue. Quem tem hepatite não pode doar sangue, né? Quem... tem algumas regrinhas lá, né? Tem algumas regras. Essas regras, elas estão nas nossas redes sociais, né? Então, posso divulgar aqui o perfil? Nosso perfil é @hemolagos do Instagram. E tem a nossa página hemolagos.com.br. Então as pessoas ali já têm acesso a todas essas informações. Mas eu tenho dúvida. Pode ir até o Hemolagos. Né? O Hemolagos ele funciona ali na rua Barão do Rio Branco, número 88, aqui em Cabo Frio. Né? Embora seja em Cabo Frio, atende aos 9 municípios da Baixada Litorânea, então é bom sempre destacar isso. E a pessoa, quando vai doar sangue, para além do gesto, que é fundamental, né? Que uma pessoa pode produzir até, aqui no Hemolagos, 3 insumos do sangue, né? Então pode salvar até 3 vidas. Olha, eu não sabia disso, não. Pois é. Então, para além do gesto, a pessoa passa por uma consulta médica, né? E recebe, depois de 15 dias, uma série de exames. Então, ela tem condição de saber como que está o seu nível de saúde, né? Se ela precisa realmente... Não é raro o encaminhamento ali de doador para o serviço de saúde, né? Inclusive, as pessoas descobrem ali que tem algum tipo de doença. Enfim. Ou seja, você que está precisando fazer um exame de sangue, tá caro pra chuchu o exame de sangue, vou te dar uma super dica. Vai lá, não é isso, Jorge? Aí. Desculpa aí eu interferir, mas você vai lá. Doa o sangue, não pode ser que nem Renata Cristiano que fez tatuagem agora. Doa o sangue, vem com o resultado do sangue e ainda descola uma folga no trabalho, hein? Que beleza, né? Exatamente. Se você for lá doar sangue, você chega pro patrão, o patrão é obrigado a abonar seu dia, não é? Exatamente. Então, assim, e é fundamental, né? A gente tem que pensar... Sem falar da endorfina, sim, dos hormônios que a gente sai de lá todo... Eu já doei sangue. Tem um negócio que dá no coração de verdade, sabia? A gente, sei lá, a gente se sente melhor. A gente se sente mais humano. Com certeza. E a gente precisa também, assim, falar, por exemplo, as pessoas, porque dói, porque a agulha é assim, assado. Dói não. O incômodo que você vai sentir é o mesmo de um exame de sangue, né? Vou ficar meia hora doando sangue. Não, é de 5 a 10 minutos que você vai ali, vai doar e pode salvar até 3 vidas. Então, assim, é muito importante ter essa consciência, um senso de sociedade, de humanidade, é o que você falou. E a satisfação que você tem depois que você doa sangue é indescritível e realmente compensa qualquer incômodo, qualquer problema que você venha, que possa existir com relação à doação de sangue. É verdade, corroboro com você. Jorge, tem alguma coisa por aqui que você possa me adiantar de novidade aí que tá vindo no radar, que tá na gavetinha guardado ali? Um spoiler, como se diz hoje. Bom,
Spoiler, eu posso te falar que em breve Arraial do Cabo vai ter uma central de exames, né? A gente está, historicamente, descentralizando os serviços que anteriormente eram todos no hospital. Então, quem é mais antigo em Arraial sabe que a própria Secretaria de Saúde era no Hospital Geral de Arraial do Cabo, né? É mesmo, né? E aí, aos pouquinhos, a gente conseguiu... Coisas que hoje é totalmente proibido isso, sim, né? Sim, não é. Isso é insalubre, não tem a menor condição disso acontecer, né? E o próprio ambulatório, né? Ele era dentro do hospital. E não tinha elevador que funcionava. Esquece que aquele hospital era um monstrengo, né? E aí, assim, a gente tem conseguido distribuir os serviços, né? Então, assim, conseguimos avançar, lá tem o nosso centro oftalmológico, né? Tem a nossa policlínica municipal, que é o nosso ambulatório também. Enfim, e a gente vai ter a nossa central de exames, que é a parte de raio-x, mamografia, densitometria, que vai ser fora do hospital também. Em breve a gente vai entregar esse serviço para a população, já está quase concluindo. Olha! Tô falando aqui, spoiler mesmo, primeira vez que eu tô falando sobre esse serviço, mas em breve a gente já vai entregar para a população. Muito bom! E eu acho que é bom também a gente comentar, Renata, aproveitando aqui a oportunidade do espaço, né, da gente poder falar, existe um programa agora do SUS, né, que é o Implanon, que é justamente um implante, é um método contraceptivo, né, para as mulheres, para justamente conseguir ter o controle ali da gravidez, né, ou seja, ter um planejamento familiar efetivo. Então, assim, desde terça-feira a gente já iniciou esse trabalho lá em Arraial do Cabo, então já tiveram 6 mulheres que já receberam um implante lá em Arraial do Cabo. Que é aquele chip para você... não engravidar, né? Exatamente, é um implantezinho que coloca no braço. Mas, gente, não é chip negócio de China, não, de comunista, de ET, não, tá? Nada disso. É realmente para a pessoa poder ter um planejamento familiar, poder ter uma organização da sua vida. Eu acho que isso é fundamental. A gente já tem pelo SUS o anticoncepcional, tem o DIU e agora é mais um método contraceptivo que na verdade vem ali para auxiliar. Muitas vezes a mulher tem alguma resistência para poder usar o anticoncepcional. Diz que é caríssimo isso, né, Jorge? Chega até R$4.000 na rede privada. Uau! E vocês estão implantando isso gratuitamente? Está disponível pelo SUS, né? Então, assim, isso é um ganho muito importante para a nossa população. É um avanço, né? Eu espero que os municípios aqui do entorno também já estejam implantando aí esse serviço, porque é fundamental. Eu sei que Araruama também estava implantando esse serviço. É isso. Então, para a gente, assim, é um ganho muito importante, né, para a nossa população. Então, a gente já iniciou essa semana, né? Tem mais essa novidade, né? E eu acho que de novidade seria isso, né? A gente continua avançando lá em Arraial. Não para, né? A cabeça pensando para a solução, para garantir mais atendimento e mais rapidez, né? Com certeza. Eu preciso agradecer muito ao Marcelo a oportunidade que eu tenho, porque assim, tenho que parabenizar a nossa equipe lá de saúde também, que são pessoas muito capazes, né? Eu não faço nada sozinho, tem muita gente envolvida nesse trabalho, né? E sem dúvida a nossa liderança lá, que é o Marcelo, que é o cara que dita o ritmo e consegue trazer tantos avanços para o nosso município, que é o que a gente está vivendo nos últimos anos lá. Mas conhecendo um pouquinho o Marcelo do jeito que eu conheço, ele jamais confiaria numa pessoa que não é competente e que não daria conta do recado dele, que a gente sabe o nível de exigência dele e o quanto ele cobra vocês. Ele cobra mesmo, ele bate na mesa, ele pega. Tô mentindo, Galo? Com certeza, ele realmente é muito exigente e tem que ser, né, Renata? Ele, na posição que ele tá, ele tem que ser exigente, ele briga muito pela população de Arraial, Cabista lá, da Praia Grande, né? Ele briga bastante, mas tem que fazer isso. Eu acho que a gente tem crescido muito com isso, né? O município tem avançado muito, graças a Deus. Que bom, fico feliz com todas essas novidades e que venham outras, né? A sua assessora tá lembrando aqui uma outra coisa que você tá esquecendo aí, o que é? Acabou de puxar minha orelha aqui pra falar que a da vacina da gripe, né? Opa! Gente, eu não posso esquecer. Inclusive, eu não tomei vacina da gripe esse ano, já tô toda bombada, tem que ir aqui procurar um posto de saúde fundamental, né, Jorge? Tá disponível, né? As pessoas podem procurar o posto de saúde, né? A partir de 6 meses, né, de idade, a pessoa já pode procurar o nosso posto de saúde para poder receber a vacina, e é importantíssimo que toda a nossa população se vacine. A gente teve aí Quer falar, Vim? Não. A gente teve aí o Covid, né? Que eu acho que foi a nossa grande prova da eficácia das vacinas, né? Então a gente não pode descuidar. Inclusive tem a vacina do Covid também disponível nos nossos postos, né? E todas as outras vacinas também da grade, né? Do SUS. Então, por favor, quem está nos ouvindo aí, não deixe de se vacinar. Se proteja a sua família, proteja a nossa comunidade, que isso é fundamental. Muito bom.
Jorge, eu vou pedir agora pra você dar o like e dislike clássico que passou por aqui. Eu quero saber pra quem que vai a traulitada e pra quem que vai o joinha. Começando pelo like, olhando na câmera ali, Jorge. Like e dislike. Jorge Diniz, secretário de Saúde de Arraial do Cabo. Pra quem vai ser o like ou para o que vai ser o like hoje? O meu like vai para os doadores de sangue, né? E eu preciso agradecer muito aí a todo mundo que compareceu nesse mês de junho. A gente aumentou bastante a doação. Então o meu like não poderia deixar de ser para os doadores e a gente precisa continuar isso com maior frequência para que a gente possa ter uma saúde cada vez mais forte, mais pujante aqui na nossa região. Muito bom. O like é fácil. Like é mole. Dislike, quero saber. Quem é que você vai puxar a orelha hoje? O meu dislike, Renata, vai para falta de respeito e para falta de educação. Porque muitas vezes as pessoas querem aparecer a troco disso. Então eu acho que isso não leva a nada. O que a gente precisa buscar é trabalhar, entregar, no meu caso, né, enquanto gestor público, eu tenho que entregar o trabalho para a nossa população, né, e infelizmente tem algumas pessoas que são muito desrespeitosas e mal educadas, mas isso a gente supera. Mas vai meu dislike aí. Então tá, pronto, né? Eu entendi esse direto aí, meu cara. Eu conto pra você nos bastidores. Jorge, muito obrigada pela sua presença. Um beijo grande para toda a população de Arraial do Cabo. Thalita Porto tá lá acompanhando a jornada. Que beleza, hein? Daqui a pouquinho ela vai trazer pra gente a informação. Ela já tá aí, ó. No Parque Burler. Se de um lado tem a saúde cheia de novidades, do outro tem a educação também trazendo muito conteúdo, principalmente nos primeiros anos da alfabetização, com uma programação incrível que a gente já vai falar já sobre isso. Obrigado mais uma vez, um beijo grande população de Arraial. 1 minuto pra gente se despedir de Jorge, que eu já volto. Ela chega desconcertando, ela mexe que mexe, ela é de finesse.